E tem muita gente que está curtindo as férias na praia e não dispensa as comidas que são vendidas pelos ambulantes. Caldinho, camarão, queijo coalho, peixe, ostra. Mas os médicos chamam a atenção para os cuidados com esses alimentos. Alguns só podem ser conservados sob refrigeração. Vamos conversar com o Danilo César sobre esse assunto. Ô Danilo, o que é que pode acontecer com alguém que come uma ostra estragada, por exemplo? Ô Pedro, a maioria das comidas estragadas, assim, quando a pessoa consome aquilo ali, pode dar uma diarreia severa. A ostra também está nesse caso. E é comum, né? A gente comer na praia, a gente tá aqui no bairro Novo, na praia do Bairro Novo, também na praia de Boa Viagem, enfim, qualquer praia que a gente vai, sempre tem aquelas comidas ali que muitas vezes são tentadoras, então a gente tem vontade de comer, mas tem que ter cuidado. A gente convidou o Guilherme da Conte, que ele é gastroenterologista, que vai explicar então pra gente, no caso da ostra, doutor, bom dia, que outros sintomas então são comuns que pode acontecer quando a pessoa come uma ostra estragada ali? Bom dia. Bom dia, Danilo. Os sintomas que normalmente nós temos de intoxicação alimentar, Danilo, podem vir alterações de vômitos, pode vir a diarreia, como você comentou, dores abdominais muito intensas, distensão abdominal e alguns também tonturas e outras alterações que podem surgir a partir da alimentação de qualquer comida estragada, e principalmente a ostra, que é um grande filtro, e esse filtro acaba pegando várias bactérias, vírus e outros patógenos que existem no mar e que trazem para o corpo da gente. A ostra, assim, muita gente coloca ela como vilã, mas é bom ter cuidado realmente com outros alimentos, né? Que a gente for falar ali do camarão, for falar também até do queijo coalho, que é mal conservado ali. Tudo isso pode afetar aí o intestino da gente, o estômago também. Sim, Danilo. Não só os alimentos, como também líquidos. Então, tudo isso que você citou, além dos alimentos que a gente chama de frutos do mar, os crustáceos, mariscos, as próprias ostras, também carnes, o leite, várias maioneses que se usam muito em festas, agora no final do ano, nas festas de Réveillon e agora durante o verão também na praia. Então, todos os alimentos que a gente considera como alimentos muito perecíveis, que não são alimentos que você possa armazenar em qualquer tipo de temperatura, eles podem dar problema. O grande problema da alimentação é a variação de temperatura na hora do armazenamento e que traz problemas. E os sintomas vai variar, né, doutor? Porque assim, tem gente que vai ter só diarreia, outro vai ter só vômito. O que pode acontecer? O que é um caso grave aí de infecção alimentar? O grande problema são as desidratações profundas. Você pode ter tanto com as bactérias, como a gente citou, como pode ter também com vírus, como rotavírus, como a cólera, que são doenças que não são mais tão comuns, mas pode acontecer em crianças, mas não tão comuns como já foi no passado, e que podem estar causando todas essas alterações e sempre com os mesmos sintomas. Então é importante que sempre que o paciente ele tem essas alterações intestinais intensas, com diarreia, com a distensão que eu citei, com o vômito, ele passe a procurar um profissional de saúde para poder identificar se ele vai ter a necessidade até de um internamento hospitalar. Os casos de óbito, de morte que acontecem a partir de infecções, são infecções muito graves, com desidratações profundas que o paciente ele precisava ter tratado desde o princípio aquela infecção. Então não é qualquer infecção que precisa que o paciente vá ao médico, mas fugiu daquela normalidade do dia a dia que está impedindo dele fazer as atividades cotidianas, de levantar de uma cama por causa de dores abdominais, tendo que ir sequencialmente ao banheiro, sempre com evacuações diarreicas, muito líquido saindo. Ele vai ter que procurar uma ajuda profissional com urgência. Então, uma vez com esses sintomas, o interessante ali é pelo menos tomar muita água, isso pode ajudar? Sim, bastante. Sempre a hidratação é fundamental, principalmente por causa do sol, as altas temperaturas que a gente tem aqui. Hoje pela manhã 27 graus, com média de temperaturas hoje de 30 graus durante o dia, com um intenso sol, com sensação térmica muito alta, acaba desidratando o corpo da gente. A gente perde líquido, tanto pelas evacuações, quanto também pela urina, sempre que a gente vai urinar durante o dia, e também pelo suor. E a desidratação é muito intensa e pode também piorar o caso de uma doença. A gente vai ampliar aqui, doutor, essa conversa, porque Pedro quer fazer uma pergunta. Vou colocar até o fone aqui para ele te ouvir. Pedro, pode falar. Primeiro, bom dia para o doutor Guilherme. Doutor, queria saber o seguinte, se a pessoa tem uma infecção dessa, não é uma infecção muito grave, como o senhor falou, que precisa procurar o serviço médico, que tipo de alimentação a pessoa deve ter em casa para até melhorar e se tratar e se curar mais rápido? Perfeito. Bom dia, Pedro. Ótima pergunta. Pedro, evitar alimentos que causem muito peso ao intestino da gente. Então, alimentações pesadas, principalmente as regionais, que a gente tem, sarapatel, feijoada, os churrascos, que é muito comum aqui no Brasil. Alimentos que sejam muito pesados ao organismo sempre tem que ser evitados. Associado a isso, você tem que ter alimentação que seja muito rica em frutas, verduras, em chás e bastante água, água de coco, evitando refrigerante, evitando bebida alcoólica, que vai
ajudar nessa desidratação. Alimentos mais brandos também, então você ter alimentações com saladas, com carnes que sejam carnes mais secas também, você deve utilizá-las durante o dia. E o grande problema que você tem que ter, você já tem que se afastar de um alimento, são aqueles alimentos que você chega e eles estão molhados em cima, eles estão condensados em cima. Então você veio na praia, passou um sushi, como está comum ser vendido hoje em dia em praia aqui em Pernambuco, e passou ele sem uma refrigeração adequada, todo suado, como as pessoas dizem, qualquer alimento suado, desde carnes até sushis, até peixes, você tem que evitá-los porque normalmente vão ter bactérias neles. Você falou aí em procurar um médico, mas qual é a forma de tratamento então, assim? As pessoas vão sentir aqueles sintomas durante quantos dias, dependendo da situação, dependendo da infecção? Infecção, a depender de se viral ou bacteriana, ela pode durar em torno de 5 a 7 dias para ter uma recuperação completa. Normalmente, a partir de 3 dias, o paciente ele já começa a ter melhoras. Se não apresentar melhoras, já tem que ligar o alerta. Se começar com sangramento ou até com catarros nas fezes, por exemplo, o paciente ele tem que procurar o médico. Perfeito. Guilherme da Conte, gastroenterologista, muito obrigado pelas informações. É importante aí, uma situação como essa grave, é bom procurar um médico. E agora o Bom Dia segue com as notícias esportivas.